Olá, pessoal. Nessa aula vamos carregar os eventos a partir do back-end. Continuando a nossa aplicação, essa é a nossa situação atual e agora vamos exibir os eventos dentro das células aqui do nosso calendário. Então, para isso, vamos buscar os dados do back-end. Então, vou abrir novamente o nosso componente Calendar Screen. Nós fizemos aí a função Generate Calendar, né? Nós estamos chamando ela aqui agora. E agora que a gente consegue gerar o calendário, nós conseguimos saber qual que é o dia inicial e o dia final para nós buscarmos os eventos, né? Filtrar os eventos. Então, se a gente pegar aí o nosso objeto Wix, pegar a primeira semana, o primeiro dia, pegar o objeto Date, essa é a data ISO do início do nosso intervalo. Então, vou chamar aqui de First Day, ou melhor, vou chamar de First Date. E vou chamar de last date o último dia que é exibido na nossa agenda. Para que eu preciso isso? Porque eu quero filtrar os eventos nesse intervalo de datas para poder exibir apenas eles, né? Buscar apenas eles do back-end. Então aqui eu vou pegar o tamanho do meu array -1 e o último dia da semana, que é o índice 6, ou seja, o último dia é o sétimo, mas começa no 0, então aqui é o índice 6. Então esse é o primeiro dia, esse é o último dia. Com isso aqui, a gente consegue fazer uma chamada para o back-end, mas o back-end ele não está filtrando por intervalo de datas, né? Então a gente precisa adicionar esse filtro. Para isso, nós vamos passar alguns parâmetros a mais na nossa URL de consulta. Especificamente, nós vamos precisar que a data seja maior ou igual, que a gente filtra dessa forma aqui, GTE greater than or equal. E aí aqui a gente vai passar um valor que nós precisamos filtrar. Deixa eu mudar aqui essa meu string para um template string, que eu posso usar já uma substituição de variável. Então aqui eu vou chamar de start date. Ou melhor, vou colocar aqui mais curto, para o código ficar menor. Vou chamar de from e de to esses intervalos que a gente vai filtrar. Então, a data vai ser maior ou igual a from e menor ou igual, que é o LTE, menor ou igual à data final, que a gente vai especificar aqui como to, que vai ser um segundo parâmetro da minha função. Feito isso, é interessante também eu ordenar esses resultados por data. Aí a gente vai fazer isso com o parâmetro sort. Tudo isso são parâmetros que o back-end está preparado para aceitar, tá, gente? Ele é baseado no JSON Server e ele recebe esses parâmetros com esse formato. Então aqui a gente vai filtrar por data e depois hora. E aí a gente tem também que definir a ordem. Mas a ordem por padrão deve ser do menor para o maior, que já é o que a gente quer. Então vamos deixar dessa forma aqui, ordenando por data e hora. E aí a gente vai chamar esse nosso endpoint agora no nosso calendar screen. Quando é que a gente precisa chamar isso? Isso aqui a gente não vai precisar chamar a cada renderização, não. Lembrando que um componente, uma função de um componente, ela é chamada a cada renderização do componente. Então, se a gente quer buscar essas informações só quando o componente carrega, ou só em determinados momentos, a gente tem que fazer essa chamada dentro de um useEffect, que é o hook que vai receber aí uma função, que vai fazer alguma tarefa, e a gente especifica para o useEffect quais são as dependências, quais variáveis devem ser levadas em conta para saber se precisa executar a função novamente, de acordo com a mudança naquela variável.
Então, se o getEventEndpoint recebe o first date e o last date, sempre que essas duas datas mudarem, a gente precisa recalcular, ou seja, chamar novamente o nosso backend. E aí, getEventsEndpoint vai receber um resultado, que a gente vai capturar ele aqui no den, né, que vai ser aqui um array events. E o que a gente vai fazer com ele? A gente precisa de algum lugar para armazenar isso. Então vamos criar aqui uma variável com o useState para armazenar esse nosso array de eventos. Então vou usar aqui um useState, chamar de events. Então tem events, set events igual a useState. Esse meu state, qual que é o tipo dele? Quando a gente está programando em TypeScript, o useState ele recebe um tipo parametrizado, a função, que é com essa sintaxe aqui. A gente pode passar qual que é o tipo que a gente espera armazenar nessa variável aqui, né, nesse estado. Então, o meu tipo vai ser um array de event e eu preciso passar um valor inicial que eu vou usar aqui um array vazio, né? Inicialmente esses dados são vazios. Então, finalmente, aqui eu tenho meus eventos carregados, né? Então, no den, eu teria que chamar um setEvents, passando meu array de events. Como aqui eu recebo uma função que recebe events e faz alguma coisa, e essa função setEvents também recebe um array de eventos, eu posso simplificar esse código aqui simplesmente passando a função. Ou seja, ela vai ser chamada como um parâmetro com um array de eventos, que já é o que ela espera mesmo. Então, com isso daqui, eu vou carregar meus eventos sempre que o first date ou last date mudar e vou definir, vou armazenar isso daqui no meu em um array que eu chamei de events. Agora, como é que eu vou fazer para exibir isso no calendário? Eu vou então armazenar, na verdade, já os eventos de cada dia dentro da estrutura de calendário que a gente criou, né? Nesse meu objeto calendar cell, vamos supor que nós tenhamos um array events, mas que aí já vão ser só os eventos daquele dia específico, né? Então eu tenho aqui um array com todos os meus eventos, né? E eu preciso, na verdade, calcular essa minha estrutura de dados agora contendo um array dos eventos do dia. Como é que eu vou fazer isso? Posso fazer da seguinte forma. A princípio eu vou declarar um array vazio aqui, só para tirar o erro de compilação, porque agora que esse objeto tem o campo events, ele me obrigou a declarar ele aqui também. Eu vou mudar um pouco a minha função de generateCalendar para ela receber, além da data, ela receber o array de eventos, né? Então, na verdade, eu vou mudar essa ordem aqui. Esse aqui é declarado primeiro. Então, opa, peraí. Vamos mudar a ordem aqui de tudo, passar o meu useState aqui para cima. Então, primeiro eu declaro o meu useState, que a princípio é um array vazio. Depois eu vou chamar o generateCalendar, que eu já vou passar os meus eventos. Pode ser que seja um array vazio ainda, né? Quando o componente acabar de ser carregado e ainda não tiver executado isso daqui, chegado a resposta da requisição, isso vai ser um array vazio. Mas eu vou gerar o calendário com array vazio. Quando esse den for executado, vai disparar uma mudança de estado, vai executar a renderização de novo e vai gerar o calendário de novo agora com os eventos preenchidos. Então vamos no nosso generateCalendar, vamos adaptar aqui para a gente receber o array com todos os eventos. Vou chamar aqui de allEvents. E aí, com base nesse allEvents, a gente vai filtrar os eventos aqui do dia.
Então, os eventos que vão aparecer aqui são o quê? All Events, e aí a gente filtra. Qual que vai ser o critério de filtro? Vou chamar aqui de um evento que está aqui. Então, o e.date, ele vai ter que ser igual à minha data, né, que eu estou trabalhando aqui na minha interação. Então, os eventos dessa data, eu vou jogar aqui no Array Events dentro da minha célula de calendário. Então, com isso, agora a gente consegue exibir os eventos aqui no nosso componente, né, na nossa tabela. Vou fazer aqui então uma outra iteração. Aqui dentro da célula vai ter mais um loop. E esse loop agora vai ser nem... Espera aí, eu estou no lugar errado. Aqui é a célula de cabeçalho. Aqui dentro. Aí aqui eu vou fazer mais um loop. Eu vou pegar o cell, variável cell.events.map. Fazer mais uma repetição. Aí aqui já tem um evento, né? Então a gente pode gerar o código necessário para exibir esse evento. Que eu vou a princípio colocar aqui um div com o nome do evento. Na verdade, a descrição do evento, né? E vou colocar também o horário do evento, se tiver. Então aqui primeiro eu vou exibir event.time, e aí o time ele pode existir ou não, certo? Se ele não existir, o que que eu vou imprimir? Eu vou imprimir nada. Então esse operador ou aqui ele pode ser usado nessa situação, né? Quando você usa ele com variáveis que não são booleanas, se isso daqui vai avaliar como falso, ou seja, undefined vai dar falso, ele vai retornar o valor do lado direito aqui. Então, feito isso, vamos exibir nossa aplicação para ver o que acontece. E ali a gente tem os nossos eventos sendo exibidos, embora não esteja, né, a exibição não esteja muito 100% não. Então aqui nesse dia tem um evento, a gente precisa só ajustar aí a exibição. Para finalizar, eu vou estilizar então essa exibição dos eventos. Então, em primeiro lugar, eu vou trocar aqui meu evento, em vez de um div, ele vai ser um elemento button. Por quê? Porque ele vai ser clicável depois. Então, para já ficar um HTML mais semântico, vai ser um elemento interativo, eu já vou trocar para o elemento button e nós vamos estilizar esse botão. Aqui também, essa exibição do dia, né, que é o dia do mês, eu vou passar aqui para um elemento do tipo div, colocar uma classe específica também para a gente já fazer a estilização dele. Essas duas classes não existem ainda, mas eu vou declará-las aqui em cima no nosso código aqui de estilos. Então, eu vou chamar a primeira classe aqui de day of month. A gente vai definir estilos para ela em breve. E vou chamar também de event, a classe que a gente vai aplicar no botão, que é um determinado evento. Então agora a gente pode passar ali embaixo o atributo className igual a day of month e className igual a event no nosso botão. Faltou o classes ponto aqui em cima. Feito isso, parece que tem algum erro aqui. Não, sumiu o erro.
Então, agora é questão da gente colocar os estilos aqui que nós desejamos, né? Se a gente voltar na aplicação, agora que virou um botão, né? Mas a gente não quer essa aparência não. Então vamos modificar. Bom, em primeiro lugar, o alinhamento dentro da célula da tabela, ele está no centralizado. Então vamos mudar isso aqui primeiro. Então todo o TD da tabela, a gente quer que tenha um alinhamento no topo. Então vou mudar o Vertical Align. Em vez de Center, ele vai ficar como top. E aí agora eu vou estilizar aqui o evento e o dia do mês. Então vamos começar pelo evento. Primeiro, eu vou tirar o background do botão e tirar as bordas, né, porque eu não quero que ele tenha a aparência de um botão. Então vou colocar tanto o background quanto o border como none. Agora ele ficou dessa forma aqui. Vou mudar o cursor para pointer, que é o cursor que aparece em links. Agora aparece a mãozinha. E aí eu vou só agora ajustar, por exemplo, o alinhamento, né? Eu quero aqui que o texto fique alinhado à esquerda. Então vou colocar um text align left. E a gente pode também, vamos ver aqui, a gente pode também controlar aqui a quebra de linha, né? A gente não quer isso aqui, quebrar de linha. A gente quer que o evento fique todo em uma linha só, e se for o caso, corta, né? Então, para isso, o que que a gente faz? A gente pode vir aqui no line white space, a propriedade white space do CSS, a gente pode definir esse comportamento. Então, basicamente, o que eu quero é um white space no wrap, não vai ter quebra de linha. E aqui no nosso TD, a gente coloca um overflow, no eixo X. A gente coloca ele como hidden, para ele ficar escondido. Eu não sei se essa propriedade overflow x ela funciona. Vou colocar só overflow aqui. Overflow hidden. Então agora a gente vem aqui. Tá. Então um outro problema que é as células das tabelas a gente gostaria que fossem igualmente espaçadas, né? Para isso a gente pode usar uma propriedade da tabela, que é o table layout. Vamos colocar como fixed. Desse jeito ele põe as colunas sempre da mesma largura, independente do conteúdo. Aí sim, né, tá mais ou menos do jeito que a gente quer, só que ainda parece que está centralizando o texto, né? Porque na verdade a nossa célula, o nosso botão, cadê o nosso botão? Ele não está com, vou mudar o display dele para block, para ele ocupar o bloco todo. E aí o text align vai fazer diferença nele. Tem aqui um padding muito grande na célula da tabela também, que seria bom a gente tirar. Então vou mexer aqui no meu TD para modificar o padding. Vamos colocar um padding menor. Vamos tentar aqui 8 pixels para ver se fica. Na verdade eu vou colocar até menos. Vou colocar 4 pixels apenas de padding.
Vou aumentar um pouco da vertical. Então na vertical vai ser 8 pixels, 4 pixels horizontal. A gente ganha algum espaço ali. E aqui eu não quero imprimir essa data assim, né? Eu quero imprimir só o dia do mês. Para ficar mais fácil isso, eu já vou colocar no meu objeto, além do date, eu vou pôr aqui o day of month separado, já como um number, que me facilita a minha vida aí, a gente pode preencher facilmente aqui. Basta colocar o valor do get date do current day. Então, current day.getDate vai me dar o dia do mês como um number. E a gente tem isso aqui mais fácil e pode exibir na nossa tabela. Faltou exibir, né? Aqui em vez de cell.date, cell.day of month. Agora está mais próximo do que a gente quer, né? Falta só colocar aí alguma estilização no day of month, que a gente já está atribuindo a classe aqui. Então vou colocar um font weight 500. Vai dar um pouco de negrito ali no número, vai ficar mais destacado. E vou colocar uma margem embaixo dele também. Adicionar aqui uma pequena distância de 4 pixels para melhorar um pouquinho aqui, dar uma distância maior do evento. E os eventos também a gente pode colocar uma margem vertical de 4 pixels, 0 na margem horizontal para espaçar um pouco um do outro. Então agora a gente já tem aí algo mais próximo do que a gente quer. Eu vou colocar também um íconezinho nos nossos eventos que tem uma hora. Então aqui quando a gente exibe o evento, vou fazer um if, né? Vou fazer uma diferenciação se tem o campo hora, se event.time, então a gente vai querer fazer uma lógica especial. O que que a gente vai colocar? A gente vai adicionar um ícone. Vai ser um ícone de reloginho. Eu vou usar um ícone que chama Watch Later, que ele exibe um pequeno reloginho. Depois eu vou colocar a hora. Se não tiver isso, a gente não precisa colocar nada e vai ter só a descrição do evento, né? Então a gente faz dessa forma aqui. E aqui a gente só precisa, na verdade, colocar um elemento englobando isso tudo, né? E vamos ver o resultado agora na nossa aplicação. O ícone ficou gigante, mas isso daqui a gente pode resolver com o seguinte. Por padrão, o ícone ele usa um font size fixo no Material UI, mas a gente pode vir aqui no ícone e passar a propriedade font size igual a inherit, ou seja, herdar, e aí ele vai usar o mesmo tamanho de fonte do restante da fonte e vai ficar ali mais adequado ali para a gente, né? Para fazer uma exibição ali um pouco melhor, mais alinhado do ícone com o restante do texto, a gente pode mudar o display desse botão para ser um flex, né? Usar o display flex e usar um align item center
Para fazer isso, eu vou mudar um pouquinho a estrutura aqui. Então, imagina que a gente vai exibir o ícone se tiver a hora, vai exibir depois mais uma vez aqui event.time. A gente vai fazer aqui um if novamente, né? Uma condição. Se tiver a hora, nós vamos exibir um span com a hora. Aqui a gente pode tirar isso. E depois tem um span com a descrição. Então essa vai ser a nossa estrutura nova, que aí vão ter 3 filhos que vão ser alinhados via Flexbox. Então a gente vai mudar agora o display do nosso evento para Flex. Em vez de block é Flex. Colocar um Align Items Center. Com isso já ficou com um alinhamento melhor. A única coisa que tem um problema ali é que não tem espaço entre os elementos, né? Para resolver isso, vamos colocar uma pequena margem aqui. Então vou trocar meu event.time para um box. O component vai ser span. E eu já posso colocar uma margem aqui de 4 pixels, né? Horizontal. Então ali já deu uma espaçadinha no meu horário. Está já com um espaçamento bom. Por enquanto ainda não estamos mostrando a cor da agenda no evento, mas isso vai ficar para as próximas aulas então. Agora, na próxima aula, nós vamos carregar a agenda a partir do back-end.